Gleicon França aqui, e este é o segundo vídeo da série Escatologia Fácil. Na aula de hoje nós vamos explicar o arrebatamento a partir do texto-chave do arrebatamento, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então este é o versículo chave para você explicar o arrebatamento. Digamos que você está evangelizando alguém ou está conversando com alguém sobre o arrebatamento e essa pessoa fica curiosa e você fala do arrebatamento, então tem que ter esta passagem decorada, e você simplesmente lê esta passagem e faz a explicação dessa passagem aqui. O contexto aqui é o seguinte: o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, fundou uma igreja em Tessalônica e depois seguiu viagem. E então os tessalonicenses foram ensinados que Jesus voltaria. Só que eles estavam esperando que Jesus fosse voltar por aqueles dias, naquela geração. E algumas pessoas, alguns irmãos ali dos tessalonicenses morreram. E então as pessoas da igreja de Tessalônica ficaram preocupados. Eles morreram e Jesus ainda não tinha voltado. Como é que fica essa situação? Então o apóstolo Paulo ficou sabendo desta dúvida que eles estavam tendo, que eles estavam passando, e escreveu esta carta e enviou Timóteo para Tessalônica como portador desta carta, para explicar para os tessalonicenses esta situação aí. Então, nesta passagem, ele explica que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, que é justamente a primeira ressurreição, da qual nós falamos no vídeo anterior. E depois nós, os que estivermos vivos no momento da vinda do Senhor, seremos arrebatados. Veja que esse depois é logo depois, é subsequente, praticamente no mesmo momento. Então, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro e logo depois, de uma maneira subsequente, todos os que estão em Cristo, em comunhão com o Espírito Santo, nós seremos arrebatados juntamente com os irmãos que estão ressuscitando. E ele termina a passagem dizendo para que eles se consolassem uns aos outros com essas palavras, com esse ensino, com essa explicação. Então aqui, a partir desse texto aqui, está descrito o arrebatamento da igreja. Agora eu preciso destacar alguns pontos a respeito aqui do arrebatamento. Em primeiro lugar, deste dia e dessa hora ninguém sabe. O momento do arrebatamento ninguém sabe. Veja que ao longo da história da igreja e até os dias de hoje, de vez em quando aparece alguém que acha que pôde calcular, de alguma maneira, calcular o ano, ou o mês, o dia, a hora
que Jesus Cristo vai voltar. E de vez em quando, até os dias de hoje, sempre aparece alguém dizendo que sabe quando Jesus vai voltar, quando vai ser o arrebatamento. Não acredite nessas pessoas. Por mais que eles digam que jejuaram 80 dias, que leram a Bíblia mais de 200 vezes, que passaram mais de 20 anos estudando exaustivamente as Escrituras Sagradas, a escatologia, e recebiam uma revelação especial de Deus dizendo que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja no ano tal. Hoje em dia, pelo menos, eles estão sendo um pouco mais espertos, porque estão prevendo que Jesus vai voltar para o ano de 2048, 2058, 2070, e assim eles podem ficar muitos anos dizendo aquilo que Deus disse para eles que Deus não disse, porque desse dia e dessa hora ninguém sabe, porque Jesus deixou para a sua igreja este ensinamento para que a igreja pudesse ficar pronta e em vigilância, porque a qualquer momento Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja. O outro ponto que eu tenho que destacar aqui, reforçando este primeiro ponto, é que não há sinais específicos para acontecer antes do arrebatamento. Veja bem o que eu estou falando de sinais específicos. Nós estamos no final dos tempos, nós vemos sim aí a todos os dias aí os sinais do final dos tempos, sim, mas são sinais genéricos. Quais são esses sinais genéricos? Guerras e rumores de guerras, pragas, epidemias, pandemias, maremotos, tsunamis, terremotos. E esses desastres naturais, e tudo isso está acontecendo com cada vez mais frequência e com cada vez mais intensidade. E tudo isso está apontando para a volta de Jesus. Mas eu repito, são sinais genéricos. Alguns sinais específicos Jesus deixou, mas que vão acontecer durante a grande tribulação, que nós mais à frente vamos explicar isso aí. Na grande tribulação, nós temos sinais específicos que têm que acontecer antes de Jesus Cristo voltar. Mas nós aqui, nós não temos sinais genéricos. É claro que Jesus Cristo está voltando. E o principal sinal do final dos tempos é que Israel hoje é um país soberano, ali no meio do Oriente Médio. Esse é o principal sinal e já foi cumprido. O resto são sinais genéricos. Outra coisa, com relação ao quando o arrebatamento vai acontecer, uma coisa eu posso afirmar. O arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Só isso que nós sabemos. Então nós não precisamos ficar preocupados nesse sentido. Nós vamos estudar, mas não precisamos ficar preocupados com o anticristo, com o falso profeta, o que vai acontecer, porque a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, porque Jesus Cristo vem arrebatar a sua igreja e vai livrar a igreja da ira vindoura de Deus que será derramado sobre a face da terra. Então, por isso, o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Então, na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou explicar para você o que vai acontecer com as pessoas que foram arrebatadas logo depois vem o tribunal de Cristo, nós vamos ver isso. E o que vai acontecer com as pessoas que ficaram, não foram arrebatadas, foram deixadas para trás, vão ficar para a grande tribulação. Então não perca o próximo vídeo e até lá. Antes,
eu peço a você que, se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que se interessa pela palavra de Deus, por este tema da escatologia, porque você fazendo assim está nos ajudando muito, a nossa igreja local, e também a divulgar, a compartilhar o ensino, este ensino tão importante da palavra de Deus. Até lá.